O ambiente que você está não molda o seu caráter. E é isso que nós vemos na história de Noé. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, o seu gostinho aqui e assinar o sininho para as notificações e também compartilhar esse vídeo se ele fez sentido para você abençoar outras pessoas. O ambiente que nós estamos, ele não precisa necessariamente moldar o nosso caráter. Algumas pessoas imaginam que por estar envolvidos, estar inseridos em ambientes complicados, conturbados, o caráter dela vai ser moldado. Há uma teoria social que diz que o ambiente molda a pessoa, mas a pessoa também molda o ambiente, né? Tem até um meme que diz assim, se o ambiente molda a pessoa, quem moldou o ambiente? Então é óbvio que o ambiente molda a pessoa e as pessoas moldam o ambiente. O ambiente em qual Noé estava vivendo era um ambiente de queda, de completa depravação. Nós lemos ali que homens, filhos de Deus, né, coabitaram com as filhas dos homens. Alguns podem dizer que são anjos, outros podem dizer que são homens santos que estavam dormindo com as filhas da linhagem de Caim. Enfim, não tem como dizer exatamente o que é, e esse vídeo também não é para falar sobre o que é. E se você quer que eu fale sobre isso, eu tenho uma opinião muito interessante sobre isso. Posso falar no próximo vídeo. Mas esse vídeo é para te falar que a humanidade havia caído, se pervertido, havia entrado num estado terrível de queda. Todos os homens haviam caído. Olha o que Gênesis capítulo 7 vai dizer. Vai dizer assim, que o único justo que eu encontrei nessa geração era Noé. Só havia um homem que não havia sido moldado pelo ambiente de perversidade. E eu digo para você, homem e mulher que me assiste aqui, você não precisa ser moldado pelo ambiente que você está. Você pode ser santo, justo, ainda que esteja vivendo numa sociedade corrompida e caída. Noé é esse exemplo para mim e para você, de um homem que pode manter-se justo, íntegro, no meio dessa geração caída. Mas quais são os passos que levaram Noé a obedecer, a estar sendo justo diante de Deus? O primeiro desses passos é que Noé era um homem justo e íntegro. Noé, ele vivia como se o Senhor estivesse diante dele. Ele andava com Deus, versículo 9 do capítulo 6. Então, Noé, ele estava constantemente diante da face de Deus. E por estar diante da face de Deus, ele sabia que nenhum homem poderia moldá-lo. Leonard Ravenhill diz o seguinte, que por Paulo se dobrar de joelhos diante de Deus, ele não se dobrava de joelhos para mais ninguém. Ou seja, por Noé estar diante da presença de Deus, ele poderia viver uma vida que não seria contaminada por nada neste mundo. Nós vemos também que Noé era um homem obediente. A obediência também nos mantém limpos no meio de uma geração caída. Ele fez tudo conforme o Senhor disse. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. No capítulo 6, versículo 22. Noé era um homem obediente. Noé era um homem que fazia o que Deus falava. Noé andava conforme a palavra de Deus. O mundo estava caindo, o mundo estava se degenerando, o mundo estava em frangalhos, mas Noé obedecia à voz de Deus. Que voz que você escuta, meu amigo, minha amiga, que me ouve aqui? Quais são as vozes que você tem ouvido? As vozes da cultura? As vozes da literatura secular? As vozes das músicas secular, as vozes da rua, ou as vozes do Senhor Deus te dizendo, seja santo, seja justo, age de forma correta. Nós vemos também que Noé permaneceu um homem íntegro no meio de uma geração caída, porque Noé, onde ele estava, o ambiente que ele estava era um ambiente de adoração. Perceba que depois de todo aquele caos que Noé passa, por meio do dilúvio, a primeira coisa que ele faz no versículo 20 do capítulo 8, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Ou seja, Noé era um homem que tinha adoração a Deus, ele queria adorar o seu Criador. Ele andava com Deus, ele obedecia a Deus e ele adorava esse Deus. Ele estava dedicado, completamente dedicado de coração a esse Deus. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher íntegro, justo, incorruptível no meio dessa geração, você precisa imitar esses 3 passos de Noé. O que nós vemos na Bíblia é que para ser salvo, a família de Noé deveria estar com ele, junto dele. Noé é um tipo de Cristo, porque para nós sermos salvos dessa geração, deste mundo que está em frangalhos, da condenação eterna, nós precisamos estar com Cristo, e somente com Cristo nós seremos salvos. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca.
Só restarão Jesus e aqueles com quem estiver com Jesus no meio da igreja. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia. Eu espero que esse devocional vá de encontro ao seu coração e que você seja impactado por essa palavra. Ambientes não precisam moldar o teu caráter. Jesus te abençoe e até amanhã.